Vou lá no primeiro mandamento. Olá, seguidor e seguidora do canal Pensamento e Fé. Nós estamos aqui hoje para falar sobre um assunto muito importante do cristianismo, que é sobre a idolatria. Bom, pessoal, a primeira coisa que nós precisamos saber sobre esse tema é sobre a definição dele. O que seria a idolatria? Idolatria, né? Quando falamos sobre esse tema, é um tema bem complexo. Complicado, porque costuma mexer bastante com o ego humano. Alguns tendem a pensar, né, que idolatria é só algo lá do Antigo Testamento, que tem a ver com imagens, com falsos deuses personificados, né? Mas não, é bem mais profundo. Mas sim, para começar a falar de idolatria, a gente vai lá realmente lá para o Antigo Testamento, lá nos 10 mandamentos, no primeiro mandamento, onde fala assim: não tenham outros deuses diante de mim. A voz do próprio Deus falando a Moisés a respeito do primeiro mandamento dos 10 mandamentos morais ali para a nação de Israel e para todos os cristãos posteriormente. E a idolatria é isso, é quando a gente coloca qualquer outra coisa à frente do Deus verdadeiro, à frente do Deus que criou a terra, criou os céus, criou todas as coisas, nos criou, nos adotou. A idolatria é quando a gente coloca qualquer coisa, seja mínima, seja uma imagem, seja um Deus falso personificado, ou seja o meu próprio ego, minha própria vontade. Quando eu coloco essas coisas à frente do Deus verdadeiro, eu estou fazendo para mim um ídolo, eu estou me tornando um idólatra. E aí a gente percebe que a idolatria, então, ela transcende às vezes o que a gente pensa que é, né? Como de forma cultural nós às vezes pensamos que a idolatria seria somente construir imagens, e aí muitos, né, começam a atacar outras igrejas somente, mas se esquecem que a idolatria é algo interno, né? Que ela é algo que existe no nosso coração. E há quem disse certa vez que o coração humano de todas as pessoas é uma fábrica de ídolos. O coração humano, por causa do pecado, ele é uma fábrica de ídolos. Então, a idolatria é algo muito mais comum do que as pessoas pensam. E conseguimos perceber, então, o que é realmente idolatria, né? Que não é só esse preto e branco que a gente imagina que é, tem uma camada de cinza ali que abrange muito mais essa área. A gente também consegue perceber os verdadeiros problemas que a idolatria causa na nossa vida. E como identificar esses problemas e como tratar deles. O problema da idolatria é que ela é uma rebelião ao próprio Deus, né? Como você já disse, que o primeiro mandamento é esse, né? Não terás outros deuses diante de mim. E nós entendemos que nós nascemos para nos relacionar com Deus, nós nascemos para ter comunhão com Deus. E a idolatria chega nesse momento e traz uma separação de nós entre Deus. Ou seja, todo pecado é uma idolatria, todo pecado ele é uma rebelião contra o Senhor. Então o grande problema da idolatria é justamente esse, de tirar o propósito central da nossa vida, né? de nos afastar daquilo que nós nascemos para ser. E algo interessante que a gente estudando sobre a idolatria a gente percebe é que quanto mais idólatras nós somos, nós menos nos parecemos com o Senhor, porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança, e mais nós nos tornamos a imagem e semelhança daquele ídolo que nós adoramos. Ou seja, é uma completa separação do Senhor, e isso gera tristeza no coração, porque um ídolo decepciona, ele promete muitas coisas, mas ele, no meio disso tudo, ele traz muitas decepções também, porque ele não pode pagar aquilo que ele promete. Isso são apenas alguns dos grandes problemas que a idolatria traz para o nosso coração. Realmente são muitos mesmos os danos causados no nosso coração por causa da idolatria, né? E como a gente disse no começo, que a idolatria não é simplesmente isso que a gente imagina de uma forma bem prática, de um Deus falso, uma religião falsa criada então por algum homem, alguma coisa assim. Mas ela vem de dentro do coração, né? Então como identificar uma idolatria? Né? Como então a gente
reconhecer que a gente está caindo nesse erro e mudar. A questão é voltada realmente para o primeiro mandamento. O que a gente coloca à frente de Deus na nossa vida? O que a gente coloca como principal, como alvo principal, como motivo de nossa vida em si? Muitas das vezes a idolatria são os nossos sonhos, né? Onde a gente entrega toda a nossa força, todo o nosso pensamento, o que leva aquele mandamento, né? Em vez de a gente fazer tudo por amor do Senhor, a gente faz tudo por amor ao nosso próprio sonho. Então a gente começa a dar o nosso tempo inteiro como prioridade a esse tipo de coisa, viver como forma de vida, alcançar algum sonho, seja relacionamento, seja profissional, seja de qualquer outra área da nossa vida, quando a gente começa a se desgastar, né? A tratar como se a gente não conseguisse viver sem, ou como se a nossa vida dependesse disso, a gente consegue realmente identificar um ídolo, que pode ser qualquer coisa, realmente, seja no mínimo, seja muito grande. Para a gente entender ainda mais a gravidade desse mal que é nos acometido, né? É uma situação do Tim Keller, muito interessante sobre isso, que é assim: a idolatria pode ser família e filhos, ou carreira profissional e enriquecimento, ou conquistas e aplausos da crítica, ou manter as aparências e a posição social. Pode ser um relacionamento romântico, a aprovação dos colegas, competência e habilidade, circunstâncias seguras e confortáveis, sua beleza ou seu cérebro, uma grande causa política ou social, sua moralidade e virtude, ou mesmo o sucesso no ministério cristão. Aí já dá pra gente ter uma noção da profundidade que os ídolos alcançam, né, no nosso coração. Mas afinal, como nós podemos vencer, né, esses ídolos? Nós já falamos sobre o problema e é preciso, né, falar sobre a solução. Um ídolo não é vencido só a partir do momento que nós identificamos ele. Isso é o primeiro passo. É preciso sim nós identificarmos os nossos ídolos, né, do coração. Mas a primeira coisa que nós precisamos fazer é de arrependimento. Nós precisamos nos arrepender de todos os ídolos do nosso coração. Depois que nós identificamos eles, né, com base na palavra, com base no relacionamento com Deus, nós precisamos primeiramente nos arrepender dos nossos ídolos, né? O que seria esse arrependimento? É reconhecer que nós nos desviamos, de certo modo, da vontade de Deus e reconhecer diante de Deus, com nossos joelhos dobrados, que nós precisamos do Senhor, que nós precisamos desesperadamente da graça de Deus e da transformação dele. É reconhecer e jogar a luz naquele erro diante do Senhor. E buscar substituir esses ídolos, buscar substituir onde havia trevas, clamar ao Senhor para que haja luz dele ali naquele lugar. É substituir os nossos ídolos e pecados pelo Senhor Jesus. Orar a Ele para que o amor do nosso coração principal seja Ele e não seja aquilo que nós buscamos. Abrir mão dos ídolos é algo doloroso. A gente não pode simplesmente falar que não, né? Porque muitas vezes os ídolos vão ser relacionamentos, vão ser nossos planos financeiros, nosso serviço, vida profissional, a vaidade do corpo, a vaidade dos bens, tudo coisas que agradam o nosso coração de alguma forma. Só que no final nos trazem o mal, porque o ídolo não é o Deus verdadeiro. O ídolo não é aquele Deus que te ama. É só um Deus criado por nós para satisfazer a nós mesmos, que nos leva ao engano. Mas desfazer desses ídolos, abrir mão, muitas vezes é realmente doloroso. O meio de vencer é entender que nós abrimos mão e renunciamos por algo que é muito mais precioso, que é exatamente o Deus de todo amor, de toda graça, de toda justiça, que nos aceita, que nos traz para as suas bênçãos que são verdadeiras, que trazem a verdadeira alegria e satisfação ao nosso coração. E agora nós vamos trazer para vocês, né, alguns incentivos, né, da parte do nosso Senhor. E também, né, isso faz parte da nossa luta diária, né? A luta do cristão é uma luta intensa contra idolatrias do coração. Às vezes, quando a gente menos percebe, o nosso coração já está criando, né, outros ídolos, e nós às vezes vencemos alguns com o poder do Senhor, mas logo nós criamos outros. Então, qual incentivo nós poderíamos dar para a pessoa que está vendo esse vídeo agora? Um bom incentivo para todos nós, né? Creio que todos nós que temos a Cristo, nós
lutamos contra a idolatria, o incentivo é aquilo que você falou lá no começo, sobre o propósito original do homem de relacionar com Deus, de viver essa intimidade. Quando nós abrimos mãos dos ídolos, nós podemos experimentar isso de forma verdadeira. Quando a gente insiste na idolatria, a gente só tem relacionamento egoísta com nós mesmos, com algo que não fala, que não escuta, que não serve para nada, simplesmente ilusório. Mas abrindo mão dos ídolos, abrindo mão da vida de idolatria do nosso coração, nós temos a oportunidade de se relacionar com o Deus verdadeiro, com o nosso Senhor, o nosso Deus, nosso Pai. E isso, além de ser maravilhoso, também é o nosso propósito original. É isso que dá sentido à vida. Então, abandonando a idolatria, nós voltamos ao nosso verdadeiro sentido de viver. Então, meus amigos e amigas, fica aqui um forte incentivo para você unir-se a nós nessa nossa luta contra a idolatria, sabendo que o Senhor Jesus Cristo é o nosso bem supremo, que nós possamos fazer como a palavra nos ensina lá em Colossenses 3, pensar nas coisas do alto, pensar onde Deus está e desejar as coisas do Senhor, porque o Senhor não é um Deus que quer nos privar de alegrias, mas Ele quer que nós as vivamos intensamente. E como que nós podemos viver as alegrias intensamente? Colocando o Senhor no primeiro lugar. Que Deus te abençoe. Se você quiser uma recomendação de leitura sobre idolatrias, eu recomendo esse livro do Tim Keller, Deuses Falsos. Eu tenho certeza que vai ser muito abençoador para a sua vida e quem sabe a gente não faz um review sobre ele também logo mais. Pessoal, obrigado por nos acompanhar até aqui. Fica aqui de costume que você possa compartilhar esse vídeo com seus amigos, suas redes sociais, se você tiver gostado, dê o seu like, comente, pergunte qualquer coisa, nós estamos realmente dispostos a responder e conversar com vocês. Acompanhe o nosso canal, acompanhe a nossa página no Instagram, Pensamento e Fé. Fiquem de olho, toda segunda a gente está postando vídeo aí e logo tem review dos deuses falsos. Grande abraço, Deus abençoe. Coração. Que show, cara. Que isso, hein? Nós tá ficando profissional, né, com